Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, porque eu sonho em fazer isso há muito tempo já. Eu sonho em fazer um prêmio e um sarau de poesia já há muito tempo, e eu nunca consegui, porque eu nunca tive apoio para isso. E continuo não tendo apoio para isso, né? Mas eu resolvi fazer mesmo assim. E isso não seria possível sem vocês. Esse começo não seria possível sem vocês. Então, realmente agradeço pela presença, pelos finalistas, pelo público que aqui está e por tantos outros que concorreram e não chegaram até aqui. Em qualquer tipo de prêmio de poesia, em qualquer tipo de competição artística, tem um certo nível de injustiça inerente, porque a avaliação é sempre difícil e por mais que tenha-se, de fato, um critério, de certa forma, objetivo, é só de certa forma, né? Não tem como ser totalmente objetivo com arte nem com poesia. Afinal, a poesia é aquilo que comunica o que há de mais íntimo em nós. Ou melhor, é a única coisa que tem a capacidade de comunicar aquilo que é mais íntimo em nós. Não dá para se comparar uma definição de dicionário do que é o amor com o poema do Camões, que o amor é fogo que arde sem se ver, por exemplo. E tem tantos outros exemplos que eu poderia dar sobre isso. Não é? Enfim, vocês acreditaram em mim, vocês estão aqui, eu sou muito grato. Eu espero que esse prêmio, esse sarau, esse encontro continue ocorrendo. Eu espero que vocês gostem como eu gosto disso, de estar aqui hoje. Eu espero que vocês vejam nisso aqui, declamar seu poema com acompanhamento de uma harpa, uma coisa muito bonita, né? Uma oportunidade, de fato. Como para mim seria, e para mim é. Né? Daqui a pouco eu vou declamar também. Não poderia deixar essa oportunidade passar por mim. Eu agradeço a quem é do Rio, a quem veio de longe também. Agradeço a todos vocês imensamente. Que os poemas ditos aqui hoje, que serão ditos ainda, possam transformar vocês. Como vocês devem saber, a poesia transforma, né? Como transformou a minha vida e continua a transformar. A gente vai fazer uma apresentação em ordem alfabética, a começar por Afrolufe, depois Alberto Lacerda, Alexandre Paredes, Ana Paula Pedroso, Andréa Villa-Lobos, Jonathan Olivares e J. Salles Figueira. E depois mais 7, posteriormente. Antes, eu gostaria de declamar um poema para vocês. Ele se encontra aqui. Que eu acho que tem muito a ver com o que se faz aqui. Catedral. Não quero que nosso tempo seja nada. Quero erguer nossa fé em catedral. E não vagas migalhas espalhadas, destroços de segundos de metal. Pedra a pedra, construo a minha vida, por mim e por você, porque, sem público, o artista é um metido sem saída, palhaço das letras, maluco lúcido. Meus segundos não servem às estantes, servem a dar uma luz, um sinal. São força que transformam os instantes. Quando eu me for, vou deixar catedral,
para abrigo e clareza dos errantes. Eis o sonho de um artista real. Bom, agora vamos começar com Afrolufi. Eu vou lembrar de baixar, viu? Sou Rogério Afrolufi, sou de São Paulo e o nome do meu poema é Vira-Lata. Periferia é como um cão vira-lata, que late fundo em latifúndio, que insiste, resiste, persiste, que por tantas vezes são adjetivados com sacrilégio, mas são imunes a doenças do privilégio. Preso à mesma corrente do aluguel da casa aderente. Pois quem vive igual cão no morro, banca o pedigui de quem vive bem pra cachorro. Muitos bebem da cólera, da bica da biqueira, outros tornam o moralismo a própria coleira. Os que não são de raça estão na roça. Os que não são pegos pela carrocinha puxam carroça, salivando não de raiva, mas de fome, já que à primeira instância, tantos cães de raça branca não acharam vacina para a intolerância. Mas ainda são tantas fêmeas abusadas a cada beco e viela, adjetivada de cachorras e cadelas. Prova de uma falsa superioridade adestrada por aprovação e imbecilidade. Então se liga, cachorro. Antes de juntarmos nossos corpos, juntemos nosso cérebro, pois duas cabeças pensam melhor que um cérebro. Cão pastor não associa o cão no corpo ao cão domblé, nem fome na África Cã, filho de Noé. Pois quem não tem cão, caça com nada, vive sem ração, fadados à sarna do consumismo, lambendo a merda deixada no papel higiênico do capitalismo, pois somos pisoteados e chutados à mercê do carrasco, mesmo assim marcamos rolês em volta de um carrinho de churrasco, vivendo esse sistema canino implantado sob um ciclo. Correndo atrás do próprio rabo, sentado em frente do açougue do próprio vício, ou enterrando ossos do próprio ofício. O incômodo não é só essa pulga atrás da orelha, mas toda a cachorrada de quem é lobo, em pele de ovelha. Mas se a quebrada é cega, sejamos o cão guia de quem se nega. Sejamos da expressão o propagador, como um pincher com latido de labrador, com rugido que ecoa e questiona. Se cão que ladra não morde, cão que recita deixa em coma. Se nesse canil não tem cultura, daremos banho e tosa de literatura. Se não quer investir na favela, soltemos os cachorros em cima da cruela. Mas não enfiemos o rabo entre as pernas, pois coragem, cão covarde, que o bagulho tá sério. Diz pro Scooby que na quebrada não tem mistério. Muttley, faça alguma coisa. Vê se pare de rir. Que nem todo costelinha é pateta. E nem todo Snoopy tem um teto para dormir. E diga a toda Lessie que não nos ouvem que música não é só sinfonia de Beethoven. E eu fico pluto com tudo que nos é imposto, já que cão vira-lata não passa na TV Colosso, a não ser no Canil Alerta, que nos adjetivam de sujo e imundo, separam a dama e o vagabundo. Mas na real, estamos muito além dessas tigelas de catuaba com doses consideráveis de corote, metanol
e rum. Burguesia, não nos tratem como dálmatas. Pois somos mais de 101. Volta aqui rapidinho. Eu gostaria de perguntar agora, depois de vocês lerem seus poemas, o que vocês estão sentindo nesse momento? Vamos lá. Primeiro que é uma sensação muito diferente estar acompanhado com uma harpa. O mais próximo que eu cheguei disso é em São Paulo, tem um sarau do jazz, que tem uma banda de jazz que toca e segue e tal. Mas eu acho que a música ela gera camadas de imersões diferentes. E aí eu acho que a partir do momento que a gente se estabelece uma relação com o nosso poema e a gente estabelece essa relação com a arte, a gente cria essas confluências, né? Eu acho que a harpa traz uma confluência bem bacana, traz um novo ritmo, traz uma nova pegada. Eu sou acostumado a participar de batalhas de poesia, não no intuito competitivo, mas mais com o intuito de educomunicação. E, para mim, a experiência de estar aqui é uma escrevivência coletiva mesmo, sabe? E é legal ter um ambiente que é o epicentro que transcende essas geografias, né? Entendeu? Então, conversei com uma moça ali que ela é de Sergipe, aí vi aqui o pessoal que é de Santa Catarina. Pô, isso é muito bacana mesmo. Tem um poeta que eu admiro muito, que é o Fernão, professor de geografia, que ele fala que a cartografia afetiva é o primeiro passo para o afeto poético em diversas instâncias. Assim, eu acho isso muito incrível, assim, essa coisa de você criar essa cartografia. Perfeito. Obrigado. Obrigado, viu? Gratidão, viu? Não vou esquecer. Vocês perceberam como foi muito melhor agora do que no ensaio? A integração com a harpa mesmo rolou muito melhor agora. Não sei se vocês notaram. Aqui a gente chega mais nervoso também, né? Também Sim, tem isso. claro. Alberto Lacerda. Bom, boa noite. A poesia da Pedra do Lobo. A filha da Pedra do Lobo é índia valente e destemida. De nome Vilamara Içana, dizia, ter a vida presumida. Linda índia cataguás, cabelos, seios, flecha e arco. Tinha tribo em terra longe, oca, rede, cesto e barco. Certa vez, um tipo gajo, tinha vindo das missões, apareceu como bandeirante e em solo sacro fez incursões. Abriu picada, fez acero e adentrou as pradarias. E Vilamara Içana foi-se, que nem beata em romaria. A Pedra do Lobo em festa se pôs, das missões às aroeiras. E do tipo gajo fez-se dois, juntando histórias e suas esteiras. Tinha um peixe, tinha um gado e um pouco de madeira. Geraram frutos e futuro, 3 crianças benfazejas. Vindo das montanhas azuis, eis que surge um forasteiro. Vilamara Içana seduz e entrega o corpo inteiro. Em um corre, solta e pega, cada noite uma promessa. Com pedido, casa e renda, o forasteiro se confessa. De Pocahontas a Iracema, a velha história canta o fole. E a linda índia cataguás, do tipo gajo, herdou a prole. O forasteiro foi-se embora, com Vilamar no pensamento. Fez promessa, disse reza, para pagar no firmamento. 20 anos passa o tempo,
e Aroeiras jamais viu, a história da bela Índia e do forasteiro ardil. E para as bandas da Pedra do Lobo, de povo forte e tenaz, a lembrança mais formosa é uma Índia cataguás. E aí, como é que foi a experiência de se apresentar agora? Bom, primeiro eu faço das palavras do Afroluf as minhas. É muito interessante a troca de experiência, de energia, né? A gente, às vezes, chega um pouco tímido e vai conhecendo os colegas de escrita e vai trocando experiências. Então, isso é muito enriquecedor. E para todo escritor que já tem, por natureza, uma profissão solitária, então, dividir as expectativas, as emoções, né? E compartilhar um pouco daquilo que a gente almeja, sofre, sonha, isso é muito enriquecedor. E com a harpa isso fica mais orgânico, eu acho. A gente está falando da harpa, mas o nome dele é Vitor, tá, gente? Vamos aplaudir o Vitor, né, nesse momento, antes que eu esqueça. Obrigado. Esse negócio da comunidade é muito importante, né? Eu poderia ter feito o prêmio sem essa final. Para mim, ia ser uma coisa muito menos graça, né? Eu sinto muita falta desse encontro de poetas. Eu realmente quero que isso cresça cada vez mais. Os meus períodos maiores de bloqueio criativo foram afastados de poetas, afastados da poesia. E tendo esse ambiente, eu, pelo menos, me sinto propelido, acho que está certo, propelido ou impulsionado a escrever e querer me dedicar cada vez mais a isso que eu faço, que eu gosto tanto de fazer, e acho que vocês também. Né? Ninguém escreve poesia por outro motivo, a não ser gostar de poesia. Bom, Alexandre Paredes. Sou baixinho. Boa noite. Eu vim de Brasília, sou carioca, fui para Brasília muito cedo e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Valores. O momento vale mais que a fotografia. A caminhada vale mais do que o caminho. Um abraço vale mais do que uma curtida. 1000 seguidores valem menos que um amigo. Quem nos acompanha vale mais que a viagem. Estar presente tem mais valor que a selfie. O que a gente sente vale mais do que a imagem, pois o que fica na mente a gente nunca esquece. Brincar com seus filhos vale mais que 1000 brinquedos. Conversar com eles vale mais do que um smartphone. Ensinar valores vale mais do que eles serem os primeiros. Honestidade e gentileza valem mais do que ter um nome. Nenhum dinheiro vale mais que a consciência tranquila. Poder andar a pé vale mais do que ter um carro zero. Nada vale mais do que estar em paz com a própria vida. E tudo vale mais quando é feito
com amor e esmero. Quando a dúvida bater sobre o que mais vale, pense em tudo o que passa e tudo o que fica. Lembre o que dá vergonha e o que dá saudade. E tudo o que faz valer a pena na vida a ser vivida. Obrigado por ter vindo de Brasília. Você já se apresentou antes no palco? É minha estreia. Mas está muito bem. Eu sou músico, já cantei, mas declamar é a primeira vez. Como é que é? A sensação muito gostosa, porque parece que o poeta é uma pessoa meio solitária, né? E ver que tem outros malucos lúcidos, né? É muito bom. Uma sensação muito boa de ter pessoas que têm essa alma que fala, né? A poesia é a alma falando. Acho que é isso. E obrigado pelo Lucas, né? Obrigado pelo Lucas. Vitor. Desculpa. Obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Alexandre, por ter vindo lá de Brasília. Ana Paula Pedroso. Boa noite, eu sou Ana Paula e meu poema é Escola Fugaz. O sinal do tempo não vai poupar os anjinhos inocentes. O que será deles quando vier a hora? Brincam de sorrir e se alimentar. Tentam entender o que têm de aprender sobre o mundo que os irá devorar. Que corram, que batam, que brinquem, que chorem, que gritem, enquanto ainda há quem ouça. Quando o tempo vai chegando, vai tudo silenciando. Não sobra nada daquela gritaria, suor de brincadeiras, encanto, imaginação e fantasia das pobres crianças que sempre serão. Com aqueles olhinhos molhados, brilhantes, curiosos, tão humildes, indo embora na reta fugaz. Imensa é a força que havia em seus simples sorrisinhos, espelhando a alegria de uma manhã de sol, de um beijo molhado, de uma noite estrelada, que hoje não vem mais. As asas vão caindo, os pés vão pesando, a cabeça vivendo, estourando e cedendo a um passado que se repete a cada geração. A voz vai calando, o olhar seca, até que a boca se feche. Debaixo da chuva, começam a vir os sinais de quem o tempo não perdoou. O futuro são pingos de água turva, que trazem lembranças vagas que tanta luta roubou. E aqueles lindos anjos ficam para sempre perdidos no passado. Morrem sufocados pela rotina. Triste arremesso que engana, trapaceia, joga a vida para todos os lados, chacoalha e avança, ensinando a criança a se perder. Viram apenas mais uma engrenagem fragilizada, girando sempre em torno de uma lição que não queriam aprender. Lá vem o cúmplice dessa cartilha, um cruel assassino, soberano e avassalador ensino, nessa escola desigual, deixando sua marca na face de cada um deles. Talvez por isso não quisessem aprender. Obrigada. Para você, Ana Paula, você é professora, né? Eu já fui professora, logo que eu me formei na faculdade.
e tive muitas experiências assim maravilhosas com as crianças pequenas. Então você está Geraram- acostumado a ter público. Geraram poesias, sim. Mas estou nervosa. É. O que você está sentindo agora que passou, pelo menos? Como é que foi a experiência? Me passou a vivência dessa poesia aqui pela minha cabeça, tanto no ensaio quanto agora na leitura. Recordei o que eu vivi aqui, que fez parte desse poema, mas a harpa me acalmou, me deixou um pouco menos trêmula. Bom. É uma coisa boa de recordar? Sim, muito boa. O que te faz sentir? Eu fico pensando como essas crianças estão hoje. Sim. Assim, quando a gente escreve poesia, a gente também não sabe o que a poesia vai causar na vida das pessoas, né? Como é que vai chegar para elas. Assim como você não sabe o que você causou na vida dessas crianças, né? O que eu causei eu não sei, mas eu sei que elas causaram em mim. Sim, com certeza. Tá bom, obrigado. Obrigada. Andréia Villa-Lobos. Se vocês preferirem, vocês podem ler aqui direto do livro, tá? Eu esqueci de comentar isso antes. Quem já comprou está ali na saída para pegar, ou para comprar, quem quiser também. Você quer, Andréia? Ler daqui? Não precisa. Boa noite, sou Andréia Villa-Lobos, vim de Aracaju, para estar diante dessa plateia seleta, né? O poema é autoajuda. Se o sapato não cabe e se não se entra na roupa, o problema é da forma. Se o outro não acolhe e se o lugar nega a pertença, nunca se apequene. A asa da xícara não cobiça líquidos, lábios e boca. Ficar de fora, se não é glória, é o beijo da liberdade. Obrigada. O que você está sentindo, Andréia? Nervosa. Primeira vez no palco? Primeira vez. Agora está mais aliviado. Sim. Tá bom. Foi uma boa experiência? Espetacular. Que bom. Tá bem. Obrigado. Obrigado. Jonathan Olivares. Boa noite a todos. Meu nome é Jonathan Olivares e o poema é O Soneto Sereno. No apagar das luzes de mais um dia, observo da relva, enquanto descanso, o sol no crepúsculo esvair-se manso, em descer sereno com tal maestria. Adormece a estrela, da qual não me canso, de admirar as cores de tal sinfonia, desce feito prece, feito melodia. Em último ato, um olhar te lanço. A estrela d'alva, enfim, se prontifica. Desponta no céu sua claridade. Chega o anoitecer, é o que ela indica, varrendo de mim a ferocidade. A grama fofa já não me pinica. Mora agora em mim a serenidade. Sim, primeira vez. Terrível. Parece que não vai acabar nunca. Mas é bem legal. É como o pessoal falou, a harpa dá uma tranquilizada. Faz a gente achar o rumo, meio que sem rumo. É legal. Se a gente tivesse mais ensaios, né, ia fluir melhor, claro. Mas foi ótimo. Eu espero poder fazer esse evento mais vezes. Que vocês venham mais vezes.
Sem dúvida, sem dúvida. Né? Valeu. Daí todo mundo já vai se conhecer o Vitor. Não Muito vou me errar o bem. nome, Vitor, pode deixar. Brincadeira, hein? Tá bom. Valeu. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado a vocês. J. Salles Figueira. Quer pegar do livro? Do papel. Beleza. Boa noite a todos e a todas. Peço perdão por não ter me apresentado no ensaio, mas que o nervosismo realmente faz a gente esquecer várias coisas, né? A real insanidade. A vida tem seus tijolos, que nada tem a ver com os de Dorothy. Lá, a ilusão toma conta, tudo acontece. A coragem aparece, o cérebro se fortalece, o coração surge através da magia que irradia. Aqui, a realidade é dura e muita gente não segura as pancadas levadas e as pessoas são atropeladas nas ruas ou nas calçadas. A vida com seus tijolos é impiedosa com os novos ou os idosos. A vida é viva, a realidade crua. Apenas os insanos têm sorte, pois caminham nesses trágicos tijolos, pensando que são os de Dorothy. Obrigado. Agora flui melhor, né? Os nervosismos estão mais intensos. Quando fala que é ensaio, a gente fica teoricamente mais tranquilo. Falou que é a Vera, já é. O que significa para você, como poeta, ter um palco? Então, como você perguntou ali se era para algumas pessoas se era a primeira vez, de certa forma, para mim não é a primeira vez no palco, especificamente, né? Como poeta, sim. Né? Eu fui ritmista de escola de samba durante quase 40 anos, então fiz vários shows e tal. Sou professor, né? Há 18 anos, sempre fui professor de rede particular. Há 3 anos eu estou no Estado e estou num colégio que é integral, lá na Zona Oeste, e a gente tem lá saraus, né? E o ano passado eu fiz um trabalho com as minhas turmas, 3 turmas de 2ª série do ensino médio, sobre Clementina de Jesus, e o Grupo Eureka nos convidou a apresentar, junto com outras 17 escolas, enfim. Então, tive essa parte mais voltada para a leitura, para a literatura, o ano passado. E aqui, como é a primeira vez, realmente, o nervosismo toma conta, e eu não gosto nem de falar muito, senão daqui a pouco começa a se tremer, né? Então, assim, a sensação é maravilhosa, é a primeira vez que eu estou realmente, porque o mais próximo que eu tive de apresentar os meus textos era em sala de aula com os meus alunos, né? E, teoricamente, literalmente, em sala de aula. Quando eu fui para esse colégio, que aí, como tem esses saraus, aí a gente já apresenta já num pátio, né, lá na quadra. Mas é muito bom, maravilhoso isso aqui. Agora que já passou, já... É diferente quando você sobe no palco para apresentar algo que é íntimo, profundamente Sim. íntimo, né? Sim. Principalmente para quem a gente não conhece, né? Sim. Se para quem a gente conhece a gente já fica nervoso, imagina para quem não conhece. E essas pessoas agora talvez te conheçam melhor que muita gente que te conhece. Sim, sim, verdade, verdade. Um acesso a uma coisa muito mais íntima sua. Isso, de fato. Tá ótimo, obrigado. Obrigado. Agora eu vou ler um poema para vocês que eu coloquei como prelúdio aqui da antologia. Um poema que eu gosto bastante. Eu vou levantar um pouco, né? Cimento derretido. Me ensinaram a ver o cimento do mundo, que tem cinza debaixo de toda pintura, que tem grana de trás das maiores estrelas, que tem roubo e ódio na vida de muitos.
que as flores vão sempre murchar como os velhos, que o brilho da lua não vem de si própria, que o sol não aquece, de perto ele queima. De cimento com tempo embotaram meus olhos, duas pedras quebradas e pontiagudas, a furar minhas pálpebras, nervos e cérebro. Minha sorte foi, antes do sangue jorrar, um alguém invisível e mudo chegou. Uma vela acendeu e juntou aos meus olhos. Eu senti um calor bem no fundo da vista. Encontrei as usinas de luz e os abrolhos. Eu me vi por debaixo da pele inteiro. Essa luz derreteu o cimento da vista. Enxerguei pernilongos na selva como o preço de estar cá na terra. Enxerguei as abelhas na flor, tal qual homens e anjos em Deus. Enxerguei vagalumes nas grutas, qual poemas em gente que afunda. Enxerguei uma idosa dizendo adeus, como quem está bem, porque vai para Deus. Obrigado. Eu botei isso como prelúdio da antologia porque o papel fundamental da poesia é expandir o olhar, né? É expandir a visão. É tirar a cortina, tirar o véu, tirar essa tendência, essa mania que a gente tem ao materialismo, ao cientificismo, né? Eu falo que a poesia é aquilo que liga o mundo material ao mundo invisível, aos valores, a amor, até a vingança, rancor. Não precisa ser coisa boa, né? Mas tudo aquilo que é invisível e que existe é muito melhor comunicado pela poesia do que por qualquer outra coisa. Vamos dar continuidade. Larissa Vieira. Não, não é Larissa. É o representante da Juscelene Vieira. Tá lá. Qual é o seu nome mesmo? Tiago. Achei passado Larissa daí. Boa noite a todos. Eu estou representando a Juscelene Vieira. Ela passou por uma cirurgia e não pôde estar presente. Também estou representando minha namorada, que estava treinando e não conseguiu subir no palco. Isso é como eu te amo, meu amor. Então, desculpa, tá? Eu não sou poeta, não sei declamar, mas eu vou dar o meu melhor aqui, tá? Vai devagar que vai. Deve bem. O título é O Rastro do Monstro. A guerra mostra suas garras, arregala os olhos ocos e dementes, e expõe a boca com seus afiados dentes, faminta de corpos, de poder e de explosões. A guerra não tem vergonha na cara, escancara-se em gritos e sirene. Com ela, nada é perene, tudo se esfacela em centelhas de ilusões. A guerra se agarra à vida e suga o sangue que escorre. Camufla-se de verde na lida, mas pinta de cinza o que morre. A guerra, despudorada, despe a terra e lhe expõe os interstícios, o tudo e o nada. Grotas, grutas, buracos bruscos de granadas, e deixa o pó se misturar ao tempo que corre. A guerra se lambuza de dor e de petróleo. Assina acordos com canetas de hipocrisia. A guerra picha à noite no alvorecer do dia. E impõe sua força, sua farsa, seu monopólio. E o pêndulo da vida oscila e se solta. Esvazia-se a ampulheta do destino. E a guerra vai empilhando à sua volta corpos de homens, mulheres, meninos.
Ao fim de tão turbulenta batalha, a bandeira branca tremula entre os escombros. A própria guerra se esfarrapa e se estraçalha, e a paz rasteja com o peso do mundo sobre os ombros. Obrigado. Obrigado. Você gosta de poesia? Pode falar. Não? Tá. Eu, pra ser sincero, não estou nem escutando a harpa. Sua namorada gosta ou é a favor mesmo? Não sei. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas ela ficou com nervosismo ali, mas eu falei, eu vou. Eu acho que eu sou muito cara de pau, entendeu? Desculpa, mas foi legal, gente. não foi? Oi? Foi legal, não foi? Foi legal. É bem interessante. Só não consegui olhar muito para ninguém aqui, porque senão a perna já tremendo. Já. Tranquilo, vai lá. Obrigado. Tá bom, obrigado, gente. Desculpa aí. Ledo Rajiv. Canção para um olhar. Ante um olhar como o teu, eu pulo sem paraquedas, ando descalço na chuva, ante um olhar como o teu. Ante um olhar como o teu, sou o final e o contínuo, me redescubro menino, subo na escada aos céus. Ante um olhar como o teu, eu caminho sobre as águas, morro entre dois ladrões, ando descalço no sol. Ante um olhar como o teu, incendeio a própria esquadra, me faço ponte no abismo, substituo Prometeu. Ante um olhar como o teu, chega a termo a madrugada, a luz do quasar se apaga, ressuscita o que morreu. Ante um olhar como o teu, sou um dos 300 de Esparta. Leio sem olhos em Gaza. Enfim, acredito em Deus. Bom, eu estou extremamente nervoso para conseguir fazer. Para vocês terem uma ideia, eu movi pedras e eu ensaiei mais de 100 vezes para compor alguma coisa parecida com a coreografia, certo? Para tentar fazer algo que ligasse o movimento e a palavra. E, a respeito disso, é importante esse modelo, né? Eu parabenizo assim, porque eu vim de Brasília também, certo? Exatamente. E fiz esse esforço por causa dessa... Porque a poesia é expressividade, a poesia é corpo inteiro, é voz, a poesia é tudo. Então, por isso que hoje à tarde, eu fiquei numa pousada e alguém bateu lá pelas tantas e pediu para mim, por favor, baixa aí, porque estava batendo lá no... Exatamente. Então, graças a Deus, acho que eu consegui fazer isso. Eu sou professor, né? E a poesia, assim, teve momentos marcantes desde o tempo de criança, né? Desde ouvir os cantadores na minha terra, os cantadores de viola, até um momento na 8ª série antiga, hoje 9º ano, que foi o fato de que havia uma professora de arte, mas ela fez imagine, na 8ª série, fazer um trabalho com a ópera do Malandro e tal, e a gente teria que, a partir dali, e eu, garoto, eu fiz, parece que tocou alguma coisa, e quando eu fiz, a professora recebeu aqueles trabalhos e perguntou assim, quem foi que fez isso aqui? Eu disse, aí eu fiquei meio assim, o pessoal, foi ele, professora, e ela disse, você vai me dizer de onde você copiou isso? Aí eu tentei argumentar e comecei a chorar. E chorei, ela parece que se tocou
mas foi uma professora que me marcou muito, porque ela definiu a minha carreira. Eu decidi lidar com isso, porque eu percebi que alguma coisa que eu tinha feito, né, tocou de certa maneira, houve uma reação. Por isso que eu hoje sou professor. E está aqui. Agradeço muitíssimo ao Vitor, né? Eu nem senti a harpa assim, porque eu apaguei, né? Mas assim, ele recebeu. Eu estava tão nervoso que eu disse assim, vou me enrolar com o ritmo. Mas muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mas deu certinho. Não deu, gente? Obrigado. Vocês estão gostando dos poemas? Gente, a banca sofreu muito, né? Como é que você vai comparar esses poemas que estão sendo apresentados? Vocês percebem? Teve o Afro-Luffy, que vem de um mundo específico, né? De slam, de rima e tal. Fez um negócio muito legal. Tem o Ledo, que é um professor de português. Mas, assim, como é que compara? O Alberto falou da Índia aqui. Como é que a gente compara essas coisas? Difícil, né? A banca sofre mesmo. Enfim. Quem é agora? Pauline Calil. Meu nome é Pauline Calil, sou professora. Existe um comediante aí chamado Diogo Nogueira que diz que Diego Almeida, que diz que a professora coloca EVA em tudo que ela se propõe a fazer, e eu não deixei passar em branco. Sou especialista em educação especial e trouxe para vocês um pouquinho da minha vivência, da minha experiência como professora e com esse público. O poema que eu trago hoje para vocês é O Grito que não faz arder, não faz alarde, perdão. Não me tragam réguas, elas quebram o ar pesado. O julgamento pesa como pedra na boca de quem não se abre. Os olhos fechados, há um clarão contido, um universo que pulsa como vidro a rachar. O silêncio da criança não é folha em branco, não é caderno escondido, é cheiro de tinta guardada e até chave enferrujada no bolso. O corpo encolhe no banco, ombros colados a ombro, mãos espremem as calças, respiração curta como quem espera um trovão. Escutem. O lápis risca no papel, uma curva treme. Um desenho pede socorro. O pai esfrega a testa, marcada por noites sem sono. A mãe morde os lábios enquanto varre o chão. O mundo tropeça em buzinas, diagnósticos apressados, papéis carimbados, mas a alma recusa.
ela se esconde no gesto, na pausa que arde, na fresta que ainda respira. Educar é um fósforo aceso no escuro. É o sopro que desperta brasas escondidas. Se o aluno se cala e a sala de aula continua ruidosa, quem dormiu primeiro? Ele ou fomos nós? O silêncio animal, a pele eriçada, olhos que brilham na sombra, é rio subterrâneo que corre forte, esperando a escuta que há de beber. Não peça som se você não está preparado para a pausa do silêncio, do vazio. Não cobre prova se você não acolhe, não dá colo. Quem encosta o ouvido na terra seca ouve raízes vívidas, esperança brotando do mais árido solo. Os colegas riem alto, mas desviam muito rápido quando percebem um desenho que não é terminado. O relógio na parede arrasta o ponteiro e cada segundo é peso no peito do pequeno. E no fundo da sala, daquela sala de aula, um brilho insiste. E não é palavra, não é voz. É chama escondida que pede abrigo. Obrigada. Vou ver tudo para o lugar. Professora. Professora. 23 anos dando aula para ensino fundamental. Está acostumada com o público, então. Mais ou menos. O posto público são os responsáveis, né? Às vezes a gente tem que lidar muito mais com o público adulto como responsáveis do que a criança. E eu tenho me especializado muito na educação especial, por isso minha poesia trouxe essa vivência. Porque aquela criança com o ombro colado, aquela criança que aperta as calças, aquela criança que respira, algumas vezes não é notada. E ela fica lá no fundo, né? E como é que a gente vai avaliar uma prova se não houve acolhimento daquela criança? Se ela não teve o carinho, né? A atenção, que muitas vezes vale muito mais do que um caderno escrito. Sim, sem estabilidade emocional não dá certo. Não né? dá certo. Então, assim, 23 anos de professora. Ano passado eu vivenciei uma situação muito difícil na minha vida, que a psicóloga e uma amiga que está presente virou para mim e falou: para você curar essa ferida dentro de você, você precisa fazer algo que você gosta muito. E foi aí que eu comecei a apresentar aquilo que eu sempre fiz e guardei para mim, que são minhas poesias e meus contos. E graças ao Papai do Céu, eu estou aqui muito melhor, minha cabeça está muito melhor, e a cura está chegando, né? A cura da alma. Porque lá no coração fica sempre aquela cicatrizinha. Mas Poesia as cura. palavras, a poesia cura, de verdade. Poesia cura, sim. Foi boa a experiência? Foi ótima. Boca seca, porque eu fico muito nervosa quando eu subo ao palco, seja para falar em reunião, mas foi uma experiência muito gostosa.
Gostaria muito que você continuasse proporcionando a gente esse tipo de troca, né? Fiquei muito nervosa na hora do ensaio. Estou muito nervosa agora e vendo meus colegas aqui recitando, né? Assim, é aprendizagem para quem está começando agora, né? A gente vê aqui muita gente experiente. Cara, eu sem o papel, sem leitura, e eu aqui com papel, pedestal, mexe no microfone, vira a página. Mas eu espero que no próximo eu esteja presente e mais preparada também. Deus quiser. Mas você está preparada, isso aí é assim mesmo. Obrigada. Eu também não estou, né? Eu não decorei os poemas, eu estou lendo também. Tá Obrigada. ótimo. Obrigado, Pauline. Se alguém quiser usar. Eu estava muito nervoso também, né? É a primeira vez que eu estou no palco, mas agora eu estou feliz. Eu realmente estou feliz pelo que eu estou vendo, pelo que a gente conseguiu montar aqui, né? A ideia que eu tive e a crença de vocês. Estou feliz mesmo. Luciana Silva. Boa noite a todos. Perdão, fora do microfone não adianta muito. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu estou aqui representando a professora Regina Silveira, ela é do Rio Grande do Sul, e vou fazer a leitura para vocês. O barril e a pérola. Casa em desuso, desapegos, alma blindada, dor, desassossegos. Anímica é a concha do universo, em verso. Empodera-se a ostra, a liberdade. Descarte de inquietude e de maldade. O mal não se semeia. Estéril é o sal solto na areia, onde a onda lambe, sem agito ou em maré cheia. De verde é que o chão não se reveste. Eis o avassalado rei, tal funesto cipreste. Sombreiro em assombro, eco esquisito. Só peço que não me tires o que não me podes dar. O azul, fundo ou superfície do infinito. A ostra em despojado patamar, mundo ínfimo que flutua pelo mar. Você gosta de poesia ou só está ajudando sua amiga? Na verdade, eu sou professora. Estudei bastante poesia, mas me dediquei mais a estudar romance, contos. Sim. Mas estudei também poesia. Professora de letras. Letras, sim. Literaturas. Sim. E aí, por isso que ela, até por esse motivo que ela pediu que eu viesse fazer a leitura, ela já conhece o modo como eu leio, como eu falo, então ela viu a oportunidade e eu sou daqui do Rio, então por isso ela pediu que eu fizesse a leitura. Perfeito. Você gostou? Como é que foi a experiência? Eu amo harpa. Adoro. Bom. Para mim, assim, é uma alegria escutar a harpa, né? E fazer essa leitura para vocês é outra alegria, porque ela foi conversando comigo sobre o poema e o que motivou ela. E aí foi muito emocionante poder dividir com vocês esse momento. E poder ouvir vocês também foi muito importante. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada. Tiago Aguiar Rodrigues.
Boa noite. Meu poema é Que Venham as Flores. Eu sou o Thiago Aguiar Rodrigues, como já foi apresentado. Assim como não há rei de eterna majestade, isso também sei, será fim da tempestade. Não sei se você não entendeu ou se não crê, nunca em notícia, mas garanto que uma flor nasceu, furou o ódio, iludiu a polícia. Sim, eu vi uma flor nascer e ainda pago para ver um jardim florescer por cima de todo o horror. Mas, por enquanto, eu apenas garanto, nasceu uma flor. E apesar de você, a mais linda roseira levar, não pode deter a primavera chegar, pois nesta terra de palmeiras, onde canta o sabiá, primaveras deixam-se cortar, mas voltam sempre inteiras. E o sabiá já sabe o que virá, passou cantando o passarinho, seu anúncio canção. Todos esses que aí estão, tirem seu sorriso do caminho, vieram as flores, venceu o canhão. E aí, Thiago, tá nervoso? Tá bem? Como é que tá? É como a vida, é aterrador, né? Mas aí você vai, como a vida também, você se mostra e depois é muito bom, né? É bonito no final. Sim. A gente acaba sendo estimulado, né, pelos outros também. Sim. A gente vê como flui e acaba querendo fazer também. Ainda tendo medo, a gente quer fazer no final das contas, né? No final você tem que vencer o medo, né? Como é que é compartilhar seu poema, sua intimidade? É como se estivesse conectado a todo mundo, como se fosse uma coisa só e a soma de todas as unidades formasse uma coisa só, alguma coisa assim. Sim. Sabe? Todo mundo com o mesmo propósito. Sim. Eu tenho até um outro poema que, assim, é curtinho, se quiser, para explicar como é que eu me sinto, né, apresentando aqui. Se for bem curtinho, tudo bem. Ele é bem curtinho. Então tá. Ele é bem curtinho mesmo, peraí. Eu escrevo como quem abre o tórax, como quem rasga a própria barriga e expõe as cruas vísceras a escrutínio. Inútil hieromancia. Ainda assim, há de haver propósito. Há de servir a alguém essas ridículas tripas. Um pouco cruento, né? Mas eu acho que é isso. A poesia é você realmente mostrar o que tem por dentro, né? Você mostrar o que... Você se desnudar e você ser quem você realmente é. E não a sua pele, né? Só o que as outras pessoas estão vendo. Isso aí. Tá ótimo, Thiago. Obrigado. Obrigado. Parabéns a todo mundo. Foi todo mundo muito bem. Vanessa Valentim. Boa noite a todos. Agradecer pela escuta, primeiro. E vamos. Meu nome é Vanessa Valentim. Frequência da poesia. A frequência da poesia vibra em cada músculo, em cada nervo, no respirar das vísceras, no pulsar dos órgãos que ouvem antes da mente. É o fígado que se irrita, o estômago que se fecha, os rins que validam o sentir. A frequência da poesia não se mede em palavras, mas no silêncio entre elas, na pausa que abre caminho para o corpo lembrar que também é linguagem. É som que atravessa as células, é tambor antigo no peito,
é pele que arrepia quando o mundo mostra sua beleza ferida. A frequência da poesia é captada por dentro, no escuro quente do corpo, onde os olhos não veem, mas tudo arde. É estar no mundo nu, sem capas, sem protocolos de contenção, chorando ao ver a árvore de laranjas sendo espremida pelo concreto, sentindo o grito da seiva esmagada no asfalto quente. O giro dos relógios não engana os corpos atentos. O tempo sempre foi circular, feito útero, feito dança, feito espiral. E nessa espiral, o verso nos devolve a origem do gesto, onde chorar é cura, sentir é reza e viver um ato poético sem fim. Eu me emocionei. Muito obrigada, Vitor. Vitor. Muito obrigada, Vitor. De verdade mesmo. Assim, eu senti a frequência da poesia numa harpa. Obrigada. Você escreve há muito tempo? Sim, há muito tempo. Sim. Não Já- sei quanto tempo, assim, porque eu acho que desde criança, na verdade, eu sempre... Foi uma forma... Sempre tive diário. Uhum. E então, digamos que a escrita presente desde muito pequena. Já se apresentou antes? Já me apresentei antes, inclusive com música, mas com percussão e com uma pessoa, uma artista dançando, né? Esse é um projeto que eu tenho, assim, gosto muito da fusão de outras formas, digamos, de Legal. expressão. Como é que foi essa experiência aqui hoje? Muito linda, assim. Para mim, eu estou voltando para o Brasil há muito pouco tempo, já estou aqui no Brasil desde agosto, morei na Argentina por 15 anos, e essa é a minha primeira plateia brasileira. Então, estou muito agradecida. Eu queria te agradecer imensamente pelo espaço, né, pelo teu propósito. De verdade, são pessoas que movem, né, e que faz com que a gente se conheça. Eu já levei 2 amigos agora, ó. 2 amigos aí para casa. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viviane da Silva. Ou Preta Vivi. Quando ela chegar aqui, ela vai falar o que ela prefere. Boa noite. Preta Vive como um nome de renascença. A Viviane não tinha a voz, a Preta Vive tem. Perfeito. Eu sou a Preta Vive, eu venho de Criciúma, Santa Catarina, numa jornada de 28 horas de ônibus para contar para vocês a história de eu e os meus ancestrais. Hoje eu estava me olhando no espelho e me peguei pensando: onde estão as pessoas do qual eu me abdiquei para que estivessem ao meu redor? Hoje eu olhei no espelho e me peguei pensando: onde estão as amizades do qual abdiquei de mim para fazê-las felizes? Onde estão os amores, os calores, os convites, as presenças? Por que tudo o que eu sinto são ausências? Hoje eu olhei no espelho e percebi que quando escolhi por mim, sozinha fiquei. Hoje eu olhei no espelho e percebi que quando escolhi por mim, mal compreendida me tornei. Quando escolhi por mim, só a mim encontrei. Hoje eu olhei no espelho e refleti: que burrice a minha, né? Passei tanto tempo deixando de aceitar quem eu sou, reconhecer minhas raízes, as minhas cicatrizes,
para lembrar as feridas de alguém que nunca soube o que é amor. Como eu posso falar de alguém que nunca soube o que é amor, quando eu acreditei que o amor era me dedicar, me abdicar, me solidificar, me desmantelar, me apunhalar, me negar, rejeitar, silenciar, para que todo o resto fosse ouvido. Mas quando enfim eu gritei, quando enfim esbravejei, quando enfim eu senti, quando enfim eu deixei de reprimir, as cortinas caíram. E por trás dessas cortinas eram apenas bonecos. Mais bonecos e mais bonecos e mais bonecos, sem vida, sem alma, sem contato, sem esperança. Me vi caminhando no meio de um monte de bonecos e sem saber o que fazer. Minha herê grita: "Vamos brincar! Vamos brincar, tia! Porque te roubaram a oportunidade de ser criança. Me dá uma boneca dessa, vamos nos divertir." Só para você entender que eu transformo esses bonecos em experiências vívidas, em um lugar de esperança, carinho, afeto e perseverança. No meio de tudo isso, minha cabocla gira e diz: "Dança, dança, que eu balanço as águas para você dançar, dança." E quando ela gira, quando ela roda, quando ela balança sua saia, ao som das águas, ela me lava, me limpa, me assossega. Vem a vovó dizendo assim: "Calma, fia, calma, fia. A vovó está aqui para aliviar a tristeza do seu peito. Na fumaça do seu cachimbo vai dissipando toda dor, todo desespero, todo medo, todo tormento de se sentir sozinha e abandonada." Logo a pombagira chega dando a sua gargalhada e vai dizendo: "Ei, moça! Eu tô aqui para te ensinar a se amar. Eu me faço presente para te reconectar com o teu útero ancestral. Ei, moça! Balança sua saia, ri para trás, enverga sua coluna. Permita que eu assuma o controle do seu coração. Paro para olhar de relance e o que eram bonecos mortos, sem vida, se dissipam, somem, se esvaziam e sobra apenas um espaço limpo. Espaço que me permite sentir, caminhar, bailar, rodar minha saia, sentir a presença dos meus ancestrais. Só assim consegui perceber que eu nunca tive sozinha. Onde estava eu longe de mim? Onde estava eu longe de mim? Como não pude rir ao som da minha herê e brincar com a minha herê? Como eu não flutuei nas águas da minha cabocla? Como não senti o abraço quente da vovó e gargalhei com a minha pombagira pela minha liberdade? Onde estava eu? Bom, acho que isso também não importa mais. Assim como todos os outros que se foram, agora o que me sobra, o que me resta, é tudo o que me interessa. Eu, minha ancestralidade, minha espiritualidade, vestida com coroa de liberdade. Sobrar só eu, no meio do salão, é estar cercada de ancestrais que me mantêm de pé. Obrigada. Você está bem? Extremamente emocionada. Chegar aqui foi como a linha e o linho de Gilberto Gil.
foi uma grande coxa de retalho feita de muitos desconhecidos que de 10, 20, 50 ou 100 reais possibilitaram uma viagem de 28 horas para mim dizer para vocês o quanto eu e os meus ancestrais são importantes. Não porque é mais importante de qualquer coisa, é porque tem um lugar muito significativo. Desde 2023, eu submeto essa poesia a vários editais. E, pela primeira vez, alguém olhou para ela e disse: vale a pena estar num livro. E a gente mobilizou em 4 dias essa viagem de Santa Catarina para cá. Eu cheguei direto para cá, só pude trocar de roupa, mas o prêmio é o que menos importa. O mais importante de verdade é a minha alma exposta, porque pela primeira vez eu, enquanto escrevendo sobre mim, enquanto poeta e o drama, estou me abrindo para alguém. Eu escrevo sobre as minhas pacientes, que eu sou psicóloga, e eu escrevo sobre os processos terapêuticos com mulheres negras, mas eu nunca tinha me colocado a expor a minha alma como vocês viram aqui. E esse poema ele foi escrito em 15 minutos, num momento de muito sentimento, muita dor, mas também um alívio imenso de entender que, às vezes, quando a gente percebe que não tem mais ninguém na nossa volta, a gente tem tudo o que precisa. E eu espero que vocês tenham gostado, que eu e os meus ancestrais tenham impactado vocês. Assim como essa poesia, cada vez que eu leio, ela me traz a sensação do momento que foi escrito, tenha tocado vocês, assim, e vocês possam levar um pouquinho disso com vocês, que é o que mais importa numa poesia, é o fragmento que a gente vai depositando em cada um que saiu de nós e se multiplica em palavras, em gestos, ações e memórias. Obrigada. Tem muita força aí, muito bonito. Quando vocês acabarem de escrever, vou pedir para vocês empilharem aí. Pode ser do lado de lá. A última pessoa do lado de lá segurar os papéis. Pode ser? Eu não tenho caneta. Não, não pode ser no celular, não. O celular é outra coisa. Eu tenho uma caneta aqui, na verdade. Quem quer caneta? Alguém mais quer caneta? Tá. Quando acabar aqui, eu levo aí. Lembrando que o voto de vocês tem 30% de peso no resultado final. A ordem? Tá. Vamos lá. Tá. O primeiro foi o Afrolufe, o poema Vira-Lata. Depois veio Alberto Lacerda com o poema Poesia da Pedra do Lobo. Em terceiro, Alexandre Paredes, Os Valores. Quarto, Ana Paula Pedroso, com
Escola Fugaz. Eu estava em dúvida se era escola ou educação. Andréa Villa-Lobos, com autoajuda, foi a quinta. Jonathan Olivares foi o sexto, com soneto. Qual soneto mesmo, Jonathan? Soneto Sereno. E o sétimo foi J. Salles Figueira. A Real Insanidade. Depois veio o Tiago, representante de Jusilene Vieira, com O Rastro do Monstro, que foi o oitavo. Em nono, Ledo Ragivi. Qual foi o... É o Olhar. Canção para um Olhar, do Ledo Ragivi. Foi o nono. Pauline Calil foi a décima. Com Grito. O grito que não faz alarde. Perfeito. Número 11, Regina Silveira, representada por Luciana Silva, O Barril e a Pérola. 12, Tiago Aguiar Rodrigues, com Que Venham as Flores. 13, Vanessa Valentim, A Frequência da Poesia. E 14, Preta Vivi, Viviane da Silva, com Cadê? Eu e os meus ancestrais. Achei. Quem mais quer caneta? Depois passa para ela, por favor. Obrigado. Caneta? Não precisa. Não quiser, não precisa, não. Não tem problema. Tá pronto? O seu? Você que me deu? Tá. Alguém mais? Caneta? Também caneta? Tá bom. Pode me dar.
Dá mais um papel em branco daqui. Não? Ah, tá faltando gente aí? Falta quanto tempo, filho? Mais? Não, tá bom. Quando eu for pegar essa aqui, daqui a pouco. Quem pediu? Obrigado. Obrigado. Faltando mais alguém? Já vou te chamar. Qual é o seu nome? Já vou te chamar. Pessoal, enquanto ocorre aqui a apuração dos votos, vou pedir para a Núbia vir aqui no palco cantar uma música. E se por acaso demorar um pouco, vocês podem fazer um microfone aberto aqui também, tá? Mas deve ser rápido. Tá.
Boa noite. Meu nome é Núbia Michela, sou professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Esse poema é uma canção que me foi concedida quando eu tinha 13 anos de idade e vai ser uma honra desengavetar não só o meu poema, mas uma garota de 13 anos que já tinha um dom, mas que ficou engavetado. Talvez eu me emocione um pouquinho, já estou, mas eu vou tentar levar um pouquinho a capela. Ele já vem com um ritmo, mas, assim, podendo participar, eu te agradeceria muito, Tiago. Vitor, perdão. Desculpa, é o nervosismo, Vitor, você entende? O coração está quase saindo na boca, mas vamos lá. O nome do meu poema é Natureza, e é um poema assim, lembra que é uma garota de 13, tá? Num corpo aí de umas 40 e tanto. Então, vamos lá. Antes que eu existisse, ela estava lá, ela estava lá, ela estava lá. Ela é o vento, ela é o tempo, uma gota d'água no firmamento. Sua força criou céu e mar, criaturas tão belas. Sua relva deixou espalhar e cobriu a terra. Misturou cores e tons, fez sua própria aquarela. Antes que nós existíssemos, ela estava lá, ela estava lá, ela estava lá. Ela é o sagrado, ela é o mistério, ela é iluminado e o etéreo. Sua força ninguém pedirá, sua forte luz cega. Sua fúria, se alguém despertar, ela tudo incinera. Antes que nós existíssemos, ela estava lá, ela estava lá, ela estava lá. Ela tem a cura, ela mata a fome, ela sacia a sede de animais e homens. Zangada faz inundar castelos soterra. Não ousemos duvidar, ela é quem nos governa. Se insensível tu fores a ouvir o que o vento revela, que não haverás de existir se não cuidares dela. Antes que nós existíssemos, ela estava lá, estava lá. Obrigada por esse momento, Matheus. Obrigada a todos.
Estão finalizando lá em cima a apuração. E o que... Essa acho que não é minha, não. Estão finalizando lá em cima e eu quero ler mais um poema para vocês. As coisas falam. Eu quero ter olhos de ver poesia, ainda que brancos de luz, ainda que farto de pregos, sentir o pesar e o amor nessa cruz. Eu quero o nariz de cheirar suas bênçãos, ainda que esteja entupido, ainda que sem os ouvidos, ouvir melodias e a voz do divino. Não creio na origem do espaço, não creio que o sol se criou por um triz. Ainda são próprios meus passos. A lua sorri como eu, a flor, a beleza me diz, ser feliz. Não posso pensar não ter Deus. Obrigado. Gente, se eu realizar isso aqui mais vezes, vocês voltam? Sim. Maravilha. Então tá. Então vou fazer isso aqui mais vezes. Poesia curtinha? Pode. O dólar do lá não tem dó. O real tá em ré. Em sustenido há quem discorde. Não procure a nota só. Apenas acorde. Sabe uma coisa que eu queria fazer para continuar um senso de comunidade, mesmo não se encontrando pessoalmente todo mês, que para alguns de vocês é complicado, né? Seria uma espécie de clube de leitura. Vocês gostam dessa ideia? É uma coisa chata? O que vocês acham disso? Sendo sincero. Boa? Então tá. Tá, então vamos fazer isso. Depois eu falo melhor com vocês. Não vou fazer isso agora, não. Bom. Vou anunciar para vocês os valores da premiação, baseado no que a gente arrecadou, né? Deixa eu ver onde é que está. O terceiro lugar ganhará uma antologia, uma pílula, um frasco de pílulas de poesia, que eu acho muito bonitinho. Depois vocês dão uma olhada. E R$ 361. Esse é o terceiro lugar. O segundo lugar também ganhará uma antologia, um frasco e a quantia de R$ 1.082. E o primeiro lugar, além da antologia, do frasco e do troféu, ganhará R$ 2.164, baseado na arrecadação que a gente teve. Agora, deixa eu ver aqui como é que está. Temos as respostas já.
eu tenho que pedir para vocês não ficarem chateados comigo, tá? Foi difícil fazer essa seleção e foi difícil fazer essa seleção de agora também, que envolveu o voto de vocês. Eu ainda nem vi, né, enfim, isso não é uma questão. Então vamos lá. Poeta é tudo egocêntrico, né? Não sei se vocês concordam. Eu acho que sim. É assim mesmo. Mas vamos lá. Em terceiro lugar, Preta Vivi. Eu quero só agradecer, primeiramente aos meus ancestrais, por me manter de pé. Resistência sempre. Por me trazer até aqui. E depois eu quero agradecer a Coxa de Retalho, que fez isso aqui ser possível. Gente que eu não conheço e que se simpatizou com essa causa e me trouxe para cá. E a todo mundo que colaborou, inclusive a minha amiga que me incentivou muito, dizendo não, de qualquer jeito a gente vai chegar lá. E agradecer a mim por ouvir a minha intuição, a minha espiritualidade e poder colocá-la no papel. E agora vocês, carregar um pouquinho dela com vocês. Obrigada. Obrigada, Matheus. Gente, eu realmente fico com pena, tá? De não escolher todo mundo. Para mim é difícil, mas não foi nem eu que escolhi sozinho também, né? Segundo lugar, Andréia Villa-Lobos. Meninos e meninas, eu estou muito happy today. Mas eu quero, digamos que, oferecer esse prêmio a uma colega que não mais está aqui, que há 20 anos atrás, e 5 dias, foi torturada, estuprada por uma semana, num prédio abandonado na cidade de Porto, por 15 adolescentes de 3 entre 14 e 16 e os outros de 13 a 12, coisa parecida, que terminaram o fim jogando no fosso, ela ainda com certa vida, e o laudo é que ela foi afogada, morte por afogamento. Espancaram quanto puderam, tanto que o Pedro Abunosa, aquele cantor e poeta português espetacular, né, fez aquela letra para Betânia, linda, né, que perdi do nome, né? Linda aquela Balada de Gisberta. Balada de Gisberta Salsa. Uma salva de palmas para esse espírito maravilhoso que está aqui, que me trouxe. Muito obrigado a todos.
Eu não vou fazer muito suspense, não, tá? Lê do Hagiv. Desculpa. Merecido. Eu não sei o que dizer realmente, mas eu agradeço primeiro a ideia, porque poesia tem que ser presença, tem que ser comunicação, tem que ser vida, fluência, fluidez na vida. Então a gente já participou de alguns e assim sai o resultado, deve ser publicado, mas mesmo que você tenha ganhado, eu nunca ganhei nenhum, nem fui premiado em nada, mas assim, é mais frio, é preciso isso, gente, né? Vida, certo? Então, eu agradeço demais essa ideia. Acho que a gente tem a oportunidade de começar aqui uma comunidade, sabe? Fomentar, ter ideias juntos. Deus quiser. Sobre isso. Então, eu agradeço a tudo. Mais uma vez, o Vitor, certo? Olha, eu fiquei imaginando a execução milhares de vezes. Enfim, é a gente ter passar adiante, porque eu acho que, na verdade, talvez nem seja nosso. Talvez a gente um dia descubra que nós somos a humanidade, nós somos o mundo, cada um de nós é um pedaço do mundo, certo? E quando a gente faz isso, a gente interfere no todo, porque, às vezes, a individualidade interfere para a bomba, para tanta coisa ruim. Também fazer poesia ajuda a puxar assim, a humanidade, o todo da humanidade para algo melhor. Bom, eu gostaria de fazer se vocês me permitirem, uma coisa interessante. Eu mandei um poema. Era um poema. E depois eu fiquei pensando assim, poxa, é um poema longo, não sei, então eu vou mandar um poema mais curto. E assim eu busquei esse, certo? Então eu gostaria de ler o outro poema, porque foi o primeiro assim que veio para cá. Eu posso ler? Pode. Então, com licença, eu vou buscar ali. O tempo não deixa nada, né? Sim. Ele não é tão longo assim, não, viu, pessoal? O tempo não deixa nada. O tempo não deixa nada ser verdade para sempre. O tempo nos deixa nágua ao sabor das vãs correntes. Embora quem boia ou nade tenha sinas diferentes, não há barco nem há mapa que avance além do presente. O futuro é uma frágua, Sila e Caríbes inclementes. O tempo não deixa nada ser verdade para sempre. O tempo é primo de a nata, é a nata creme de la creme. Refaz a história em farsa, se disfarça em sassa ardente, dissolve e coagula, torna gelo o sangue quente, de albedo faz-se nigredo, alquimia recorrente. O tempo não deixa nada ser verdade para sempre. Um nó cego que nos ata, nós já não resilientes. A pessoa, ora amada, se envolta em nossa mente, ora ela nos maltrata, ora abraça ardentemente, ora nos condena às falhas de uma forma intransigente. O tempo não deixa nada ser verdade para sempre. De um judeu crucificado nasceu um mito tão potente. Transformou-se em Deus que salva um torturado e inocente. De um bebê jogado às águas, fez-se o profeta de um agente, que bezerros adorava e se prostrava ante serpentes. O tempo não deixa nada ser verdade para sempre. Nos olha, embora pareça, que em seu próprio ser se centre. Mesmo que a vida mansa
vá até onde alguém se lembre, paira sobre ela a espada, outra arma que a desmembre, que a segurança estraçalha, qual ponte apoiada em trempe. O tempo não deixa nada ser verdade para sempre. Grandiloquente nos cala, mas cali nada consente. Faz dos nossos sonhos cascas, dos nossos crânios pingentes, das convicções sofismas, cabalas do evidente e das premissas mais claras, conclusões incoerentes. O tempo não deixa nada ser verdade para sempre. Ele que é a um mesmo tempo engajado e indiferente, que engole a própria cauda como Oroboro a serpente, que ensina e que devora tanto o rei quanto o indigente, deixa, entanto, a eternidade habitar-se no presente. O tempo não deixa nada ser verdade para sempre, mas se a vida é sem escolha, percepção consciente, se remira sem censura, mesmo a maldade ingente, se no coração mergulha, se encara a sombra de enfrente, ela perde a escama escura. O ego, por fim, ausente, formam-se unidade pura. Vida e morte, mundo e mente. Muito obrigado. Gente, todos aqui que se apresentaram hoje têm talento. Vocês sabem disso? Vocês sabem? Todos que se apresentaram aqui hoje têm talento. Vocês sabem disso? Perfeito. E eu espero continuar com vocês, eu espero continuar fazendo isso aqui, espero a presença de vocês e a presença da poesia. Porque, como o Ledo falou, quando não é presença, é ausência. E a gente tem que deixá-la sempre presente nas nossas vidas, para que as coisas tenham mais cores, para que a vida seja mais viva, e não cinza, e concreta, e materialista. Eu vou encerrar com o que eu escrevi aqui atrás, na antologia. A poesia não é um fim, é um meio de enxergar aquilo que se esconde, a beleza que os olhos não veem, a verdade que se oculta. É a ponte entre o mundo material e o mundo invisível, do amor, da bondade, do espírito, da maldade, da luz, da sombra. É meio de catarse, de transformação, de mudança, de transbordamento. Que esta noite tenha sido, que esta antologia seja ponte e meio para as coisas mais belas e lindas das suas vidas. É isso, muito obrigado.